Graças e paz, meus irmãos. Amém? Graças a Deus. Eu acho que esse sermão aqui, acho que vai durar aí mais ou menos 1h30, mais ou menos. Tá tranquilo, né, irmãos? Amém? Ô, misericórdia. Amém. Não vai durar tudo isso não, irmãos. Mas o que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, e tenho lá lido alguns livros, e confesso que não consigo terminá-los. Eu chego no meio e depois eu quero retornar, porque existem algumas verdades que eu preciso gravar no coração. E muitas das vezes a gente não consegue ter aquela habilidade para decorar, mas a gente quer ter aquilo guardado no nosso coração. E uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre a palavra... Ô, irmão, obrigado. Deixa eu já tomar aqui um pouquinho dessa água. É sobre um tema de suma importância para mim e para você. A palavra liberdade. Essa palavra, ela tem levado muitas pessoas a caminhos tão diferentes e levado as pessoas para tão longe de Cristo. Nós usamos no dia a dia a nossa liberdade de uma forma tão errada, que se nós formos estudar a palavra liberdade nas Escrituras, a gente vai entender que, segundo Cristo, a nossa liberdade, ela está em Cristo, não em nós. A verdadeira liberdade é ser escravo por escolha. Se eu for perguntar para você, o que te escraviza hoje? É o celular? É a televisão? É a Netflix? O que te escraviza hoje? O que te prende ao ponto de você deixar de ser até você? Quando a gente abraça as Escrituras e começa a entender o que é realmente liberdade em Cristo, nós alcançamos coisas, mas também nós perdemos coisas grandiosas na área material. Por quê? Porque perdemos coisas preciosas para nós na área material. Porque o tempo que a gente gasta com a liberdade espiritual, não tem tempo para você gastar com o material. Você pode reparar, quem está engajado no ministério, dificilmente ele tem tempo para se divertir. Você já reparou? Pergunta para um missionário que está na obra, que está num país que precisa constantemente estar sendo pregado a palavra. Pergunta para ele quantas vezes ele se divertiu. Quantas vezes ele gozou de algum presente, alguma matéria. Difícil. Porque o Senhor, quando Ele nos encontra com a sua palavra, Ele nos transforma de tal forma que a gente vive para isso. E a palavra do Senhor fala que para a liberdade é que Ele nos chamou. Por quê? Porque nós éramos escravos. E Ele nos liberta dessa escravidão. Mas que escravidão é essa? É tudo aquilo que nos leva longe
de Deus. Eu já disse isso algumas vezes aqui, até para alguns irmãos, uma frase que eu gosto muito de Lutero, que ele diz que a maior arma de Satanás não é te fazer pecar. A maior arma de Satanás é o quê? Te manter ocupado. E hoje a gente percebe que a mídia, hoje, ela trabalha no quesito de te manter ocupado com alguma coisa. Por quê? Porque ele não quer que você tenha tempo, a liberdade em Cristo para servi-lo. Por isso ele vai te amarrar de algumas formas. E de algumas formas até bíblicas. Tem muita gente fazendo grandes coisas para Deus e esquece de adorá-lo, que é o principal. O importante não é fazer, o importante é ser. Porque o fazer, ele pode fazer sem mim e sem você. Mas ele quer que você seja um adorador. Eu queria ler um texto que eu escrevi. Eu queria que você prestasse muita atenção. É o contraste entre a liberdade pregada no mundo e a liberdade bíblica. Mas eu queria primeiro que você entendesse a liberdade pregada no mundo. O que seria isso? É o que nós chamamos de liberalismo. É o que o mundo prega. E você vai entender um pouco sobre o que o mundo está trazendo ao meu coração e ao seu coração. Como se fosse algo saudável. Para o liberalismo, a liberdade é a liberdade de indivíduos para escolherem o que fazer com suas vidas, desde que respeite o direito dos outros de fazer o mesmo. Os liberais defendem e apoiam ideias como direitos individuais, direitos civis, direitos humanos, igualdade de gênero, igualdade racial, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade religiosa. Até então, parece estar tudo bonito. Mas são coisas que nos levam para uma ação social e individual, que nos fazem nos afastar sutilmente da nossa chamada espiritual. No decorrer do mundo, podemos ver a corrida pela suposta liberdade. A história conta que a liberdade é algo que os homens sempre estiveram dispostos a morrer por ela. Morrer pelos seus direitos e por fazer os que eles acham que é certo, segundo as suas ideologias e forma de pensar e viver sobre a vida. Analisando o início do Éden, isso me fez refletir muito, irmãos. Eu vim trazendo algumas coisas que o Espírito Santo veio trazendo ao meu coração, e comecei desde de Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 1 e 6. Abra sua Bíblia ali. Uma coisa muito interessante que muitas vezes a gente passa desapercebido. Mas eu queria analisar com você desde o início das Escrituras. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 6. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens, o mais astuto de os animais, que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão.
Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que as árvores pareciam agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento. Tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Mas lá, no verso 5, ele disse assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Satanás está chamando Eva para a liberdade, uma suposta liberdade, mas que essa liberdade iria ter uma consequência grave. Qual que era essa consequência grave? O pecado. E essa consequência trouxe várias outras consequências. E uma delas foi a perca da verdadeira liberdade. Quando eu tenho a liberdade para escolher o que é bom, isso é saudável. Mas quando eu tenho a liberdade para escolher aquilo que não é bom, não é liberdade. Vemos que a serpente, sendo bastante astuta, de uma forma extremamente sorrateira, enganando a mulher, em outras palavras, dizendo a ela que a verdadeira liberdade em estar ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, e de certa forma a liberdade do mundo se mostra atraente, fazendo o seu ego acreditar que ser como Deus realmente é ser livre, com vários supostos benefícios aqui na terra. E Satanás, sabendo que o homem não tem sabedoria para lidar com essa liberdade do mundo, ao invés de libertá-lo, o aprisiona no seu pecado, nas suas ideologias e o afasta de Deus. A Escritura nos traz vários momentos em que a humanidade luta pela liberdade. Citando o povo de Deus no Egito, vemos o povo de Israel sendo escravizado, onde o sonho deles era a liberdade, principalmente da escravidão. Mas na visão de Deus, libertar seu povo era como uma única finalidade: fazer que seu povo entender que a liberdade não é sair do Egito, é fazer o que quiserem, mas passar pela escola do deserto, para serem doutrinados sobre a verdadeira liberdade. Mas, infelizmente, o povo de Israel, ele foi reprovado, pois a liberdade não era fazer deuses para si. A liberdade não era colocar Deus na parede quando lhe faltavam alguma coisa como água ou carne. Não era jogar ao chão uma lei que foi escrita por Deus quando me senti indignado, no caso de Moisés. Isso não é liberdade. Mas sim, falta de sabedoria para entender que Deus podia suprir todas as coisas. Mesmo depois do episódio do deserto, teve várias situações que mostraram a procura do homem pela suposta liberdade. Mas a liberdade do mundo é uma busca desenfreada, onde busca satisfação do ego. E nós sabemos que o ego humano nunca se satisfaz. Sempre quer mais e mais os prazeres desse mundo. Pois o pecado está intrínseco no seu ser desde o Éden, e o pecado tem sua raiz. As maiores guerras do mundo
foram à procura da liberdade. Os maiores conflitos entre os homens envolveram liberdade, justiça e disposição de todos à democracia. E a gente, olhando para quem gosta de história do mundo, você vai perceber que a maioria das guerras foi em busca de liberdade. A maioria das guerras foi em busca de um ego pessoal, onde eu quero uma liberdade segundo eu. É uma liberdade que me faz olhar apenas o horizontal, o satisfazer das minhas necessidades de forma horizontal. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu entendo que a liberdade começa no relacionamento vertical. Sem esse relacionamento vertical entre eu e Deus, eu nunca vou saber ser livre no horizontal. Eu nunca vou saber servir o meu irmão da forma correta. Se você não foi impactado pela palavra de Deus, mais à frente eu vou falar sobre isso, mas se você não foi impactado pela palavra de Deus, essa verdade ainda não chegou à sua vida. Você é uma pessoa que faz escolhas. Por que você faz escolhas? Porque você é livre. Segundo o mundo, você é livre. Mas quando eu faço escolhas espirituais, eu sou livre em Cristo Jesus. Porque eu entendo o que eu estou fazendo aqui, aonde eu quero chegar e aonde será o meu fim. Por isso que muitas vezes nós ficamos dando volta em nossos sonhos, em nossos próprios desejos, e acabamos caminhando em desejos desenfreados, em querer cada vez mais. Porque a nossa liberdade nos leva aos nossos desejos. E Satanás, ele faz isso. Ele quer que você se ocupe com a sua liberdade. E ele faz isso parecer tão bom, que você esquece que você, quando você se encontrou com Cristo, você já não é não tem uma liberdade segundo o mundo, uma liberdade segundo Deus. E essa liberdade segundo Deus é quando eu decido ser escravo, não porque eu não tenho escolha, mas eu sou escravo porque eu decidi ser escravo de Cristo. O que é escravo de Cristo? Escravo de Cristo é você servir a Deus com todo o seu coração, sem reservas, mesmo sabendo que você pode ter outras escolhas. Mas eu decidi ser escravo de Cristo. Não tem antigamente, quando o seu senhor, ele dava liberdade para o escravo. Antigamente, aqui no Brasil mesmo, existiu muito isso, no início do período do início do Brasil, onde houve aquela busca pela liberdade dos escravos. Quando um senhor queria libertar o seu escravo, na maioria das vezes, quando o escravo se sentia bem perto do seu senhor e sentia satisfeitos por tudo aquilo que o seu senhor fez para ele, ele dava um anel para aquele servo, e aquele servo começava não a ser escravo, um escravo normal, mas ele estaria escravo porque ele quer ser escravo.
Ele queria servir porque ele quer estar ali para servir. É assim nós. Nós não estamos servindo a Cristo porque nós somos obrigados a servir. É porque nós decidimos servi-lo com todo o nosso coração. É uma decisão, é uma liberdade diferente. É uma liberdade diferente. E a gente vê várias expressões no mundo falando sobre essa liberdade. E uma coisa que me veio à mente foi lá nos Estados Unidos, que uma estátua muito conhecida, qual é? A Estátua da Liberdade. É uma figura de uma mulher vestida de uma forma clássica, provavelmente inspirada na deusa romana da liberdade. Ela segura uma tocha acima da cabeça com a mão direita e na mão esquerda carrega uma tábua, com o escrito 4 de julho de 1776, a data da declaração da independência dos Estados Unidos. Com o pé esquerdo, ela pisa em uma corrente e grilhão quebrados, comemorando a abolição nacional da escravidão dos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana. Após sua inauguração, a estátua se tornou um ícone de liberdade do país. Existem vários monumentos no mundo, como a preservação de uma parte do Muro de Berlim, para lembrar a liberdade entre o Oriente e o Ocidente, na Alemanha. O mundo sempre procurou alguns monumentos para poder lembrar da importância da liberdade. Mas a liberdade do mundo, ela não te sacia completamente. Pelo contrário, ela te escraviza. Ela te escraviza. Você vai sempre querer mais, 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 mais. E nós sabemos que quando nós estamos em Cristo, a liberdade em Cristo, ela nos sacia completamente. Você quer entender um pouco sobre o que é saciar completamente essa liberdade? Você vai entender como um homem pode estar preso em algemas, acorrentado e dizer: eu sou livre. O apóstolo Paulo. E ainda consolar aqueles que estão supostamente livres. Que liberdade é essa, tão profunda? Não tem a ver com liberdade de expressão. Não tem a ver com liberdade religiosa. Não tem a ver com isso. Quando João vai dizer: conhecereis a liberdade, conhecereis a verdade te libertará. Ela condiciona essa liberdade. A verdade, quando ela adentra você, e a palavra do Senhor diz que Jesus é a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a verdade. Quando ele impacta a sua vida, você, igual o apóstolo Paulo em Romanos 12, ele vai dizer que vai acontecer uma metanoia espiritual na sua vida. Uma mudança de caráter e mente. Você já não vai ser mais você quem vive. É Cristo que vai viver em você. E esse viver que você vive, vai viver pela fé no Filho de Deus que te amou e a si mesmo se entregou por você. Que liberdade profunda é essa da palavra de Deus? E nós, quando resolvemos viver essa liberdade, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer na minha vida e na sua. Porque quando a gente resolve guardar a nossa vida para Deus, Ele faz tudo aquilo que me preocupa. Você sabe qual que é eu estava que falam sobre a questão da liberdade. Quando
a gente usa mal a nossa liberdade, a gente se ocupa com coisas que não tem significado para nós. Mas de algumas formas, a gente se acha enredado por alguma coisa que os olhos fizeram, os olhos viram, ou coisa que nós gostamos de ouvir. E hoje, nós precisamos nos policiar para que a nossa vida esteja em Cristo Jesus. Para que a cada vez mais a gente não venha andar segundo o mundo, mas segundo Jesus. Eu lembrei de 2 nomes aqui, eu queria compartilhar com os irmãos, nomes que foram importantes na sociedade, que hoje são importantes na sociedade também. Nomes importantes, homens que viveram nessa busca da liberdade. Não só da liberdade, mas sim da justiça e até da democracia. Dia 18 de julho agora foi o dia nacional de Nelson Mandela. Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos. E ele lutava pela libertação dos escravos, pela liberdade, pela justiça na África do Sul. Mas, mesmo ele querendo lutar por essa liberdade, ele sofreu as consequências. Mas até então, a liberdade que ele lutava no início, ele, no livro que eu estava lendo, que fala sobre a biografia dele, fala que a mãe dele era metodista, ensinou ele até os 9 anos de idade sobre Jesus e sobre a salvação. E ele cresceu com aquilo. Mas quando ele começou a ver o seu povo sofrendo, a ânsia de entrar para a política foi tão grande para libertar o seu povo. Tanto que ele se tornou advogado para tentar entender como que funciona essa questão jurídica. E Nelson Mandela, chegou um momento que ele começou a perder as suas características fundamentais ensinadas pela sua mãe. Mas a história de Mandela diz que é o seguinte, que ele morreu metodista. O que aconteceu no decorrer disso? Ele foi se voltando novamente. A história diz que ele foi se voltando novamente para Jesus. E viu que toda aquela correria dele em querer trazer a liberdade ao povo africano era inútil sem Jesus. Que aquela liberdade que ele tanto procurava era inútil sem Jesus. Que aquela justiça que ele procurava era inútil sem Jesus. Que aquela democracia que ele lutava era inútil sem Jesus. Quando ele começou a entender isso, ele começou a servir as pessoas. Ele começou a servir as pessoas, por quê? Porque quando Cristo entra em mim, a minha vontade é servir, assim como Jesus fez. E não foi à toa que ele ganhou o Nobel da Paz. Por quê? Porque ele resolveu servir o seu povo. Outro aqui que eu anotei, que pode ser, até que alguns discordam disso, mas o Jair Messias Bolsonaro não tem uma raiz
pelo menos que eu cavuquei na sua história, não tem uma raiz cristã, mas a sua esposa, ela mostra para nós, diante da mídia, que é uma mulher cristã, que prega Jesus Cristo. A última vez que eu vi ela falando agora, no local onde eles estavam falando sobre a proposta do Flávio Bolsonaro, e eu percebi quantas vezes ela colocou Deus no seu discurso. Deus te abençoe, Deus vai fazer, Deus. Eu falei, tão interessante isso. Muitas vezes passa desapercebido pelas pessoas. Mas você percebe que ela, apesar da sua luta, de ver seu marido preso, mesmo assim, ela quer que Deus esteja à frente. Quando eu olho para isso, de certa forma, me chama a atenção. Porque essa liberdade que os políticos estão procurando constantemente, a liberdade, a justiça, a democracia. Você procura a justiça, a liberdade, e esquece da verdadeira liberdade. Em outras palavras, aquilo que Lutero falou está se cumprindo, mas de forma muito sorrateira, muito enganosa. Está te ocupando. Às vezes aqueles cristãos que estão lá no palanque, estão lá brigando, discutindo, falando, ali com tanta ênfase, com tanta góis, ali. E perde a oportunidade de falar de Jesus ali. Porque a verdadeira liberdade não está em querer convencer alguém para ser livre. A verdadeira liberdade está em Cristo. E se Cristo chegar lá, na sociedade, a liberdade chegou. Se Cristo não chegar na sociedade, a liberdade ainda não chegou. Quer que eu fale, meus irmãos? Quantas vezes nós somos aprisionados por uma suposta liberdade? O que te ocupa? O que te prende? Com o que você tem gastado a sua vida? Com o que você tem gastado a sua liberdade? Aquilo que é de mais precioso na sua vida, a liberdade. Você tem gastado com quem? Mas aí eu quero que você possa olhar um pouco para a Bíblia agora. Você refletisse nisso. Primeiro, Jesus é a fonte da liberdade espiritual. Lucas capítulo 4, versos 16 e 19. Lucas capítulo 4, verso 16 a 19. Diz assim, minha versão é NVI, tá, irmãos? Todos acharam? Lucas capítulo 4, versos 16 a 19. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías.
abriu e encontrou um lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Presta bem atenção no qual era o objetivo e o alvo que Jesus estava colocando aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar o quê? Liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui, ele usa a liberdade de duas formas. Liberdade com quesito escravidão, né? E a liberdade no quesito saúde. Quando ele fala a recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos. Sabe, irmãos, o que a gente percebe hoje é que muitas pessoas, na sua livre liberdade, acaba correndo atrás de tantas coisas, que começam a vir as doenças subsomáticas. Como que é? Fugiu a palavra. Começa a ver as doenças psicológicas. As pessoas, muitas das vezes, elas vão ao psicólogo e o psicólogo fala para elas assim, ó, para um pouco. Corre menos. Desacelera. Eu já vi umas 2 ou 3 pessoas falando disso aqui. Que foram para o psicólogo e o psicólogo falou assim, ó, desacelera um pouco aquilo que você está fazendo. Diminui aí. A nossa corrida em querer fazer, em querer ter, em querer obter, em querer adquirir, acaba que afligindo o nosso psicológico e nos tirando da direção correta e nos tirando do verdadeiro sentido da vida. Acho que é psicossomática, é coisa assim. A nossa busca por liberdade, ela sempre vai começar em Cristo. Jesus veio libertar os cativos espirituais. Abra sua Bíblia também lá em João capítulo 8, verso 33 a 36. João capítulo 8. (33 a 36). Diz assim: e eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Porque, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato, serão livres. De fato. E eu andei procurando sobre essa questão aí, sobre esse contexto que ele usa, como se ele querendo afirmar, de fato, é muito parecido com a expressão em verdade, em verdade. Quando Jesus pronunciava dessa forma, quando ele falava assim, em verdade te digo,
assim foi essa expressão, ele fez com Nicodemos. E ele fala assim, em verdade, significa que é uma verdade que ela não pode ser mudada. É que ele está dizendo que realmente, se você tiver um encontro com Jesus, você será livre. A pergunta é, por que que muitas vezes a gente se sente aprisionado dentro da nossa casa, por uma TV, por uma ideologia? E a gente, pô, Senhor, eu queria tanto me libertar disso, queria tanto me libertar desse hábito, desse costume, queria me libertar disso, Senhor. Mas aí você fica tentando achar métodos, tentando achar formas. E o que ele diz? Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você não é liberto, alguma área da sua vida não se libertou ainda. Você sabia que nós precisamos todos os dias pedir para Deus nos libertar de coisas que nos aprisionam, irmãos? Todo dia nós precisamos, Senhor, nos liberta desse hábito. Você sabia que ainda existe crentes que xingam? Você sabia que ainda existe crentes que assistem novela? Me fala para mim que proveito tem uma novela da Globo? Tem gente que é aprisionado, não tem tempo para nada, mas tem tempo para assistir um filme na Netflix. Mas tem tempo para ficar no celular. Sabe o que falta, irmãos? Jesus Cristo. Se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos, todos os dias, dizer, Senhor, nos liberta. A palavra de Deus é a bússola para a nossa verdadeira caminhada rumo à liberdade. A palavra de Deus nos chama a essa liberdade. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas. Capítulo 5, verso 1. Olha o que diz lá, irmãos. Você foi chamados para quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando eu estou com desejos desenfreados, onde eu não consigo sair daquele desejo, daquela prática, em outras palavras, estou sendo escravo daquilo. Aí ele fala aqui, portanto, permaneçam firmes e não se deixem novamente submeter novamente a um jugo de escravidão. Por quê? Porque eu te libertei. Eu te libertei do pecado. Se você encontrou a minha justiça, a minha liberdade, em Cristo vocês serão realmente livres. Eu não sei que sentido faz isso para você. Para mim faz muito sentido. Sabe que teve um momento que eu estava lendo sobre a liberdade
na palavra de Deus e comecei a chorar. Por quê? Porque hoje nós olhamos para a igreja e vemos tanta gente aprisionada. Conhecendo a verdade. Conheceu, mas não viveu. Porque quando fala conhecereis a verdade, ele não está falando ali apenas de você ouvir a verdade. Ele está falando de você viver a verdade. Então poderemos trocar o texto como se vocês viver a verdade, verdadeiramente, vocês serão livres. Vocês serão libertos. Se você não tem o hábito de ler o livro de Tiago, leia. O livro de Tiago, ele nos leva à prática da palavra. Ele vai te confrontar. Romanos, leia Romanos. Onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer a cada momento que você é um pecador. E que se você está escravo de alguma coisa, você precisa estar vivendo Cristo na sua vida. Precisa viver Cristo. As nossas escolhas, elas demonstram claramente aonde está o nosso coração, irmãos. O que nós fazemos todos os dias demonstram claramente aonde está o nosso coração. E muitas vezes nós viemos para a igreja achando que está tudo certo. Quando nós chegamos na segunda, fazemos as mesmas coisas. Como se vir à igreja fosse um ritual e não é. Como se a igreja salvasse você e não salva. Como se a palavra do pastor limpasse os seus pecados. A adoração não começa aqui, a adoração começa em casa. Eu falei isso para a equipe de louvor hoje. Através da oração. A nossa adoração não começa aqui, a nossa adoração começa lá. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, essa palavra foi tão xoxa, essa palavra foi tão legal, eu não... Os irmãos cantaram, mas eu não sentia a presença, sabe? Aquela presença, não sentia aquela presença. Você estava na presença. Quem está na presença de Deus adora em qualquer lugar. Porque ele não é condicionado a algo ou a alguém. A música, a palavra, não. Aquele que foi livre por Cristo, ele adora independente do lugar. E Cristo chamou você aqui hoje para você entender sobre verdadeira liberdade. Não sei como que você vai sair daqui hoje, mas eu queria que você entendesse uma coisa. Que a sua liberdade, a forma como você usa ela, vai dizer aonde você vai chegar. Estar aqui é como se fosse uma luz vermelha acionando para você. É um alerta. Preste atenção. Preste atenção. É tão interessante, quando eu fazia a faculdade de Direito, tinha um professor de constitucional, Direito Constitucional, ele usava uma expressão cuiabana, que toda vez que ele estava fazendo o seu discurso ali na sala, ele falava, ele não escrevia nada, ele só ficava falando, andando e falando, andando e falando. Quando ele ia para falar alguma coisa importante, ele falava assim, presta atenção, presta atenção. Porque aquilo que ele ia falar iria cair na prova. Quando ele falava, presta atenção,
Eu já pegava a caneta e às vezes falava tão rápido que eu não conseguia pegar tudo. Mas você podia ter certeza que ia cair na prova. Sabe, queridos, Deus nos dá oportunidades de poder nos alertar, trazer um alerta ao nosso coração. Hoje é o momento para você refletir aonde está a sua prisão. Aonde você está aprisionado, aonde a tua liberdade te aprisiona. Porque é o momento de reflexão, de entender que em Cristo é a verdadeira liberdade. Gálatas 5:13. Olha lá, ainda acho que aqueles que já estão abertos aqui, em Gálatas. Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante ao amor. Sirvam uns aos outros mediante ao amor. Paulo, ele nos exorta a permanecer na liberdade com a qual Cristo nos libertou. Mas ele, no entanto, essa liberdade não é uma autorização para viver de acordo com os nossos desejos carnais. Pelo contrário, somos chamados a servir uns aos outros com amor, usando nossa liberdade como uma oportunidade para amar e edificar. Eu tenho uma máxima comigo, irmãos. Se eu não for bênção, eu também não sou maldição. Se eu não puder servir e ser bênção, eu também não atrapalho. Porque nós fomos chamados para ser bênção. Nós fomos chamados para abençoar. Quer que eu fale uma coisa para vocês, irmãos? Aqui na igreja, quantas e quantas oportunidades. Se você parar para conversar com o seu pastor, você vai perguntar para ele aonde você pode servir Jesus aqui. Você vai ver que ele vai mostrar uma lista grande, onde você pode servir de alguma forma. Então, não servir a Deus no meio da congregação, uns aos outros, porque no que eu estou falando aqui é no servir os irmãos uns aos outros com amor. A oportunidade está aqui. Será que um dia nós vamos chegar ao ponto de vivermos igual a igreja primitiva, quando fala que não faltava nada entre eles? Havia tudo em comum. E nós olhamos, muitas das vezes, olhamos para o nosso contexto e vê abundância de um lado, escassez do outro. E quando nós vemos alguém passar necessidade, nós usamos muitas vezes um jargão, falando assim: vamos orar, irmãos. Eu lembrei de uma situação que aconteceu em Brasília, de uma igreja que estava pregando ali, o pastor estava pregando, e ele ficou sabendo da necessidade de um irmão em específico, financeiro, e ele estava pedindo oração. Na hora o Espírito Santo trouxe uma ideia para a sua mente. Qual era a ideia? Que a solução do irmão estava no bolso dos cristãos. E ele resolveu fazer um chamado para aquelas pessoas que estavam ali a ofertarem na vida do irmão. Chamou o irmão à frente
Hoje nós vamos ofertar na sua vida, meu irmão. E a igreja começou a ofertar. Começou a ofertar. Quando viu, o problema do irmão resolveu ali, ó, no púlpito. O que isso me faz refletir? Que muitas das vezes, o problema não está na oração. O problema está a solução está nas nossas mãos. A solução está nas nossas mãos, irmãos. E nós temos que viver essa liberdade para servir os irmãos. Servir os outros. Romanos capítulo 6, verso 1, ele vai falar sobre a liberdade que enfatiza a questão da graça. Onde nós precisamos ser graciosos. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Não. Precisamos, irmãos, vivenciar essa liberdade de tal forma que nós venhamos a deixar de lado o pecado para viver a graça. Agraciando os irmãos. Vamos lá, 2 Pedro, verso 2, 19. Pedro fala sobre os falsos mestres que propagam uma liberdade vazia. Nós vamos estar terminando. Quando a gente vê falar nas escrituras sobre os bereanos, e isso sempre me chamou a atenção, foi a questão que quando a palavra chegava aos bereanos, eles sempre procuravam investigar para ver se aquilo que eles estavam ouvindo realmente era uma verdade. E quando a gente é livre em Cristo Jesus, a gente investiga sobre a verdade. A gente tem fome e sede da palavra, em querer saber a verdade. É como se fosse uma coisa que te alimentasse todo dia. A verdade chama a verdade. A verdade chama a verdade. E você sente vontade de estar em contato com a verdade. E quando você olha lá em 2 Pedro 2, 19, você vai ver que existem pessoas que vão querer denegrir essa verdade. Segunda Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que está acontecendo aqui? Pedro, ele está falando sobre falsos mestres. Que entram no meio cristão e propagam uma verdade que não é, uma liberdade que não é. Até no meio cristão, nós precisamos investigar a verdade. Por quê? Porque nós estamos falando com pessoas que são pecadores, falhos.
Pessoas falhas. Eu sou falho? Eu sou falho. E muito. Mas meu desejo é que você saia daqui com essa verdade ardendo no seu coração, a tal ponto de você chegar na sua casa e investigar sobre aquilo que eu falei. E você anotasse no canto da sua Bíblia e falasse, eu quero saber mais sobre essa liberdade que o Alex falou. A verdadeira liberdade em Cristo, ela te faz você querer cada vez mais dessa graça, mais dessa lei, mais dessa palavra. Sabe, irmãos? Quando Jesus fala que conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Ela não está falando de algo terreno. Ele está te direcionando para o céu. Ele está falando de te libertar de tudo aquilo que está à sua volta, para que você olhe para Deus. Porque a verdade é Ele. E Ele veio. Para quê? Para que Deus se faça conhecido. Eu queria que você se colocasse de pé. A equipe de louvor pode vir aqui à frente. Enquanto os irmãos estão se preparando, eu queria que você fechasse seus olhos. Não se desconcentre. Se concentre em tudo aquilo que você ouviu. E se faça uma pergunta agora. O que eu faço com tudo isso que eu ouvi? O que fazer com a liberdade que Cristo me deu? Se eu estou sendo escravo de alguma coisa, significa que eu não sou verdadeiramente livre. Porque Ele livra você para você ser livre. Ele te liberta do pecado para você ser livre e não escravo. Existe uma palavra no grego que se chama doulos. Essa palavra, ela tem uma conotação de ser escravo com alegria. É quando eu entrego a minha vida para Cristo, mesmo sabendo que não será mar de rosas, como o mundo prega, como a liberdade que o mundo prega. Porque a partir do momento que Cristo traz a liberdade ao seu coração, Ele vai começar a fazer mudanças, para que você pare de olhar para o horizonte e comece a olhar para Deus. Porque essa é a finalidade de Cristo te libertar, é que você pare de olhar para as circunstâncias e olhe para Deus. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você deve estar se perguntando, mas você não me conhece? Eu não preciso te conhecer. O Espírito Santo te conhece. O Espírito Santo está sondando você agora.
E o Espírito Santo está querendo uma resposta sua. E agora, o que fazer com essa liberdade? Cristo quer libertar você das doenças, quer libertar você do aprisionamento mental, das suas lutas interiores, dos seus medos, das suas angústias, da sua ansiedade. Sabe que existem muitas pessoas presas pela ansiedade, presa pelo medo, presa pela mentira. Pessoas que não conseguem falar a verdade, constantemente estão falando mentiras. Pessoas que mentem, pessoas que xingam, que precisam ter um encontro verdadeiro com aquele que liberta, Jesus Cristo. Nós precisamos nos encontrar com Cristo todos os dias. Nós precisamos ser libertos por Cristo interiormente todos os dias. Que você possa chegar na sua segunda-feira e falar: Senhor, me liberta de tudo aquilo que me ocupa e que não leva ao Senhor. Que essa semana possa ser uma semana de libertação, onde eu possa ver a tua face em cada escolha que eu fizer, onde as lutas elas vão ser dissipadas, e mesmo que eu passar por elas, eu possa me alegrar. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor, ela faz com que as coisas pareçam fáceis. Por quê? Porque não sou eu que luto, é Cristo que luta por mim. Quando você achar as lutas difíceis, lembra que tem alguém que pode fazer com que elas pareçam fáceis, porque Ele luta por você. E muitas vezes nós nos aprisionamos com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, achando que nós podemos resolver. Você não resolve nada. A força está em Deus. A força está em Deus. A força está em Deus. Pare de achar que você é suficiente. Pare de ter suas lutas interiores sozinho. Mergulhe em Cristo. Faça dele o seu Senhor. Busque a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento.